Eu estou recebendo hoje aqui o nosso convidado Felipe Mandavalli, que é CEO e cofundador da Metzer. Muito obrigado, Felipe, por ter aceito o convite de bater esse papo aqui com a gente do Ressaca Empreendedora. Seja muito bem-vindo. Tudo certo aí? Fala, Dudu, tudo jóia, cara? Que honra estar aqui com vocês hoje. Bora! Olá, eu sou o Dudu Brering e esse é o Ressaca Empreendedora. Você já ficou alguma noite sem dormir, preocupado com alguma situação? Teve que enfrentar decisões nos negócios que te exigiram como pessoa? Sabe aquela sensação do dia seguinte, aquele mal-estar? Aqui nós vamos abordar dificuldades e desafios relacionados a empreender para que você possa aprender com as experiências de outros empreendedores. Falando em trocar experiências empreendedoras, quem está proporcionando este vídeo é o Hub2Us, o seu hub de empreendedorismo para conectar experiências empreendedoras. Acesse lá, hub2us.com e participe gratuitamente junto com outros empreendedores. A gente se conheceu aqui em Lages, né, Felipe? Você é de Florianópolis, né? Eu acho que está em Isso. Florianópolis hoje. A gente se conheceu aqui em Lages, tivemos alguns encontros aqui, inclusive, né, em duas ocasiões ali, você participando ali também do programa ali da Origem ali, né, o Galápagos, e Isso. também depois ali no Orion Week, que tu participou aqui com a gente, então foi muito bacana, né, esse encontro que a gente teve aqui. Boa, cara. Dizer que, assim, é uma honra estar no ecossistema catarinense de tecnologia. Bacana demais ver o quanto a Serra está se desenvolvendo, né? Hoje, além da Metzer, eu também tenho uma presença dentro da ACAT, da Associação Catarinense de Tecnologia, onde atuo como vice-presidente. E também, né, várias outras atividades aí frente ao ecossistema como mentor, avaliador, facilitador, né? Então atuando aí de maneira bastante consistente. E é sempre um prazer muito grande, tá? Dizer que participar de conteúdos como esse tem o objetivo aí de orientar, ajudar outros empreendedores, é sempre um prazer muito grande. Então vamos lá. Ana, mas já tocando nesse assunto de quem que é o Felipe Mandavalli, o que que ele faz, né, aonde atua, eu queria entender um pouco mais, Felipe, o que que a Metzer faz hoje, que acho que é o teu principal negócio, mas pode também nos contar um pouco sobre as outras empresas que você está envolvido aí também. Tá, legal. Bom, a Metzer, ela nasceu com um propósito muito grande de tornar a pesquisa mais viável, mais atrativa, mais eficiente, né? E a gente fala que a pesquisa acadêmica no Brasil ela não é um negócio, né? Todo mundo fala nas universidades que não é um negócio. Só que só no ano passado a Metzer monitorou mais de 4 bilhões de reais para financiamento de pesquisa. Nós ajudamos centenas de milhares de estudantes, professores, pesquisadores a gerenciar os seus projetos, a desenvolver os seus projetos. Então, a Metzer hoje ela é uma das principais plataformas na América Latina para essa parte de gestão e desenvolvimento de pesquisas acadêmicas, onde nós ajudamos em todo o processo, desde a captação de recursos, a parte de matchmaking com indústrias, com fontes financiadoras, a parte de gestão de projetos, né, ajudando em comprovação de contas e toda essa parte que o pesquisador não gosta muito. A parte de desenvolvimento de pesquisas, temos um editor de textos que faz a formatação automática de trabalhos, que ajuda na parte de orientação, né? E também um último módulo de publicação que ajuda aí, né, a divulgar e indexar esses trabalhos na internet. Então a Metzer hoje tem um sistema completo que de fato aí faz com que a pesquisa seja cada vez mais viável, interessante, que tenha recursos, que tenha eficiência. Tá? Então a Metzer, a gente bateu agora em maio 1 milhão de usuários, estamos em 16 países além do Brasil, então já é uma startup que está crescendo, está bem bacana, né? E é de fato na menina dos olhos aqui. Eu, particularmente, não conhecia a Metzer ainda, mas muito legal. E imagino que vocês devem ter várias dificuldades, até porque, pela tua explicação aqui, vocês, de certa forma, conectam diversos atores ali, né? Vocês pegam o estudante, né? Pega provavelmente ali os professores ali também das academias e tal, e também fazem essas conexões ali com indústrias, com empresas também, né? Então, imagino que disso aí deve surgir diversas dificuldades, né? Diversos desafios, tanto para você como empreendedor, de conectar todos esses pontos também. E eu queria entender um pouco sobre isso.
Qual que foi, Felipe, a maior dificuldade ou o maior desafio que você enfrentou, não necessariamente só da Metzer, mas como tu comentou aí que hoje é a tua menina dos olhos, né? Qual que foi a maior dificuldade que você enfrentou e que te deu aquela ressaca realmente ali, né? No dia seguinte você, foi punk essa dificuldade aí para resolver. Bora, Du. Cara, eu empreendo desde 2008, então estou aí a uma longa jornada empreendendo. Comecei aos 20 anos de idade abrindo meu primeiro negócio, então foi uma jornada muito maluca. E desde sempre, assim, o grande desafio tem sido a questão de sócios, né? Então, em 2014 eu comecei de novo a empreender, só que especificamente na área de tecnologia, né? Focado na área de tecnologia. Vamos lá, posso dizer que 2012, 2013 também estava, mas era o outro momento, né? E aí, então, em 2014, eu comecei a montar o time da Metzer, comecei a validar a Metzer, pelo menos como ideia, assim, né? E foi muito difícil, assim, questão de conseguir encontrar os sócios certos, as pessoas certas, dispostas a fazer o que precisa, dispostas a empreender de fato, foi de longe, assim, disparado o maior problema, o maior desafio que eu enfrentei. Então, eu tenho uma história bem complexa aí, né, na formação do time da Metzer, isso atrasou o projeto. Eu acho que pelo menos uns 3 anos, no mínimo, uns 3 anos e meio de toda, a gente pegar assim os últimos 8 anos, né? Algo em torno de 3 anos e meio tem de atraso aí por causa de pessoas. Então é muito difícil, é muito importante, né, da gente aprender quem que traz para o projeto e quem que não traz. Esse para mim, né, olhando para frente agora, quando eu começo a montar um negócio, eu começo a olhar um negócio, eu vou orientar algum empreendedor, já tenho outra visão, outra maturidade, outra perspectiva sobre as pessoas que são envolvidas no projeto, né? E às vezes a gente não tem essa visão, essa maturidade quando estamos começando. Eu apanhei demais com isso, Eduardo, tá? Então temos história aí para os próximos 30 minutos tranquilamente. Entendi, que bacana. E realmente é uma dificuldade, né? Encontrar esses sócios e eu quero entender um pouco mais sobre isso, né? Ali na Metzer, por exemplo, quando você iniciou ainda sem sócios, você tinha a ideia e foi procurar esses sócios, teve dificuldade para encontrar esses sócios no mercado? Tu já tinha uma noção também de quais eram os comportamentos, né, e também as habilidades desses empreendedores para somar com as suas. Como que foi esse processo ali quando você estava iniciando a Metzer? Boa, vamos lá, né? 2014, quando eu tentei montar a primeira vez o time, eu estava em São Miguel do Oeste, né? Uma cidade que fica no final do estado de Santa Catarina, basicamente, né? Tem só uma cidade além da São Miguel para chegar na Argentina, que se chama Paraíso, né? Acho que é meio que proposital, assim, né? Que o final do estado o nome seja Paraíso, que tem que ser, né? Porque era atravessar o estado para chegar lá, tem que chegar no Paraíso mesmo. Mas enfim. Boa. Cara, eu no início focava muito em habilidade técnica. Então, assim, por exemplo, eu sou publicitário de formação, tenho uma grande skill em design e uma skill em negócios, né? Porque eu sempre fui um cara de negócios. Então, eu sabia que eu dominava design, dominava negócios. Para abrir uma startup, logo eu preciso do quê? De um desenvolvedor, né? E aí, então, a primeira coisa que eu fiz foi buscar alguém que sabia programar a linguagem que eu imaginava que seria a linguagem certa para desenvolver a plataforma. Então, esse foi o primeiro grande erro, né? Começar pela habilidade técnica e não pela soft skills, ou seja, pela habilidade da pessoa de fato ser empreendedora. Muitas startups começam com programadores, né? Ou hoje em dia, na verdade, com o mercado mais maduro, já começa com empreendedores de negócios que estão vindo para a área de tecnologia. Então, quando vai buscar um sócio técnico, esse sócio técnico, antes dele ser programador, ele tem que ser empreendedor. E essa foi uma primeira lição que eu tive, né? Porque essa primeira pessoa que veio é um menino super querido, né? E tem um carinho muito grande por ele, mas ele não tinha esse perfil de empreendedor. E a gente acabou forçando uma situação para ele se encaixar num perfil empreendedor que não fazia sentido para ele.
tá? Então, acho que esse foi um primeiro erro, assim, né, de querer colocar a pessoa numa situação e numa posição que não é uma posição confortável para ela, tá? E aí, por isso que a gente fala, por isso que tem programas como Origem by Darwin, lá, né, o Galápagos, lá, como que tem outras escolas, 49 Educação, Co-Creation Lab, né, vários programas aqui no estado de Santa Catarina, que ajudam na formação de empreendedores, porque a gente precisa, para abrir uma startup, ser empreendedor antes de ser programador, de ser designer, de ser administrador, de ser marketing, de ser do que for, né? Você precisa ser primeiro empreendedor. Então, acho que essa foi de cara a primeira lição. Isso me custou um ano de trabalho, tá? Porque foi assim, em março nós decidimos fazer, em julho nós entramos no programa Startup SC, certo? Fomos da quarta turma do programa, fomos a única startup que entrou só em fase de ideia, a única. A gente não tinha nada, a gente nem tinha uma landing page direito, tá? E o Rafael Assunção até hoje eu falo que ele é doido, né? Porque não fazia sentido, né? A gente tá lá. Mas fico eternamente agradecido por ele, por essa oportunidade, naturalmente, né? Ele, o Alexandre. E, e em novembro o cara espanou. O cara falou, não, isso não é para mim. E tudo que a gente tinha construído de março até novembro se perdeu. Entendeu? Ou seja, eu perdi um ano da minha vida, né, por não ter uma pessoa que daria continuidade a esse projeto. Então, em 2015, eu vim para Florianópolis, em janeiro, para tratar um novo sócio. Achei um menino legal também. E esse menino chegou em março, ele falou, cara, não é para mim. Eu agradeci, né? Porque o outro me fez perder um ano, esse me fez perder 2 meses. Tá no lucro. Estou no lucro, né? Mas, mais uma vez, esse tinha perfil empreendedor, esse tinha skills de software que precisava, mas não tinha fit com o mercado. Ele falou, cara, educação não é uma coisa que me chama atenção agora. Não sei se eu vou ter isso com propósito para trabalhar, entendeu? O que a Metzer faz. Tá? Entendi. Então, ó, a primeira situação foi o cara não ter perfil empreendedor, a segunda situação foi o cara não ter fit com o que a empresa ia fazer, tá? E aí, então, né, bom, lá estava eu de novo em março sem sócio. Aí, o que eu fiz, cara? Cara, eu criei o checklist do Chuck Norris, basicamente, né, Dudu? Falei, caralho, velho, eu preciso achar alguém muito foda que me acompanhe, porque já tomei duas ré aqui de sócio na Metzer, só na Metzer, né? Fora os outros negócios, né, gente? Fora o resto, né? Então, só na Metzer tomei essas duas ré. Beleza. Cara, criei um checklist de, cara, coisas que esse sócio tem que ter. Bom, tem que ser empreendedor, tem que ter fit com o mercado, tem que já ter um histórico de empreender, tem que ter um cara que tem autonomia, não pode morar com os pais, não pode, né? Comecei assim a criar um checklist real, assim. Tipo, foram 18 conversas daí para chegar no sócio. Entendeu? Eu fui conversar, comecei a prospectar um monte de gente. Falei, cara, eu tô com essa oportunidade já em Florianópolis, né? Tô com essa oportunidade aqui, preciso de gente. Só que comecei a conversar com muita gente. E aí, então, foram 18 conversas até chegar no Sérgio, né? Que foi o cara que assumiu como CTO da Metzer, que ficou de 2015 até final de 2021. Então, ele deu, né, esse sprint inicial que precisava para o desenvolvimento do software. Sim. E também, em paralelo a isso, já entendendo um pouco, né, um pouco mais do tipo de negócio que a gente estava criando, trouxe o Everton também, que hoje ainda é o CMO da Metzer, né, que é o diretor de marketing, alguém que que conhecia a comunicação em escala, porque independente do modelo de negócio, é um mercado muito capilarizado e com um grande volume de usuários, então a gente precisaria ter alguém que dominasse comunicação digital e era uma coisa que eu não tinha uma skill muito forte, né? Então a gente começou a Metzer assim, eu com design e negócios, o Everton com marketing e negócios e o Sérgio com tecnologia e negócios também, porque ele já tinha empreendido, né? Então a gente tinha um time que todo mundo tinha skill de negócios, mas cada um tinha uma skill particular, né, que era um técnico, um
marketing e um designer, né? Então, assim, ficou bem completo o time, tá? E ali a gente foi de 2015 até mais ou menos de junho de 2015 a gente fechou o time, né? E ali por mais ou menos setembro de 2015 ocorreu mais um erro, tá? Que foi o quê? O Sérgio falou: olha, eu não vou dar conta de desenvolver tudo isso sozinho. Eu tenho um amigo aqui que é bom desenvolvedor. Posso chamar ele para o time? Aí a gente pensou assim: olha, é da confiança do Sérgio, né? Eu acho que dá para trazer. E a gente trouxe. E aí eu não rodei o checklist com ele. Ah, entendi. Certo? Beleza, veio na confiança do Sérgio. Resultado, a gente conseguiu programar, né, esse sprint inicial, foi legal. Lançamos o produto em março de 2016, deu super certo, né, deu muito boa. Beleza, mas em 2017 estourou, tá? Então esse cara não tinha perfil empreendedor, né, não tinha as características certas para estar nesse mercado. Então, assim, deu errado de novo, repetimos o erro, foi um estresse enorme, isso atrasou pelo menos mais 6 meses o desenvolvimento da Max. Perda de foco, gera atrito entre os sócios que permaneceram, né? Então, assim, é sempre muito, muito desafiante, tá? E aí, nisso, assim, beleza, agora a gente tem que trazer alguém, porque realmente não tinha como contratar, a empresa não gerava caixa suficiente para contratar um desenvolvedor. E aí, de novo, vamos atrás de alguém, né? E aí a gente achou, né, o Bruno Gianni, que é o cara que hoje está como CTO da Metzer, né, que foi o CXO da Metzer, hoje está como CTO. E é um cara que fez todo um trabalho, né? Assim, já era head de produto da Resultados Digitais, ou seja, skill altíssima, Sim. né? Skill técnica altíssima. Skill de negócios não era tão forte, mas ele já sabia negócios por estar na RD, né? Então, tipo, você não chega a um cargo de liderança na RD sem ter muitas boas skills intraempreendedoras, né? E ele era pesquisador, né? Então ele já era do mercado. Então, assim, a gente tinha, dentro dessa equação nossa lá, a gente tinha um risco só, que era o risco do cara espanar empreendendo, né? E aí, em cima disso, a gente foi muito honesto com ele, cara. Ele já entrou sabendo, cara, se tu vacilar, tu tá fora. Fizemos um contrato bem diferente, né? Todo mundo entrou com um contrato de vesting. O vesting era feito comigo, tá? Entendi. Então, tanto o Everton quanto o Sérgio, né? O outro que entrou e deu errado, né? O Bruno, agora o Gianni, né? Todo mundo entrou com contrato de vesting. A diferença é que o contrato do Bruno já veio maduro. Ou seja, já tinha cláusulas de cliff, já tinha cláusulas, sabe, de expulsão, já tinha cláusula, um monte de cláusula protegendo cagadas que a gente fez antes, entendeu? Entendi. Então, o Bruno entrou assim, ó, beleza, tu tá entrando, mas se precisar sair também vai sair, entendeu? E aí e esse tipo de relacionamento, ele tem que ter esse nível de transparência, tá? Claro. Esse nível de transparência, Dudu. Né? A Até galera saber, beleza, tu vai entrar e tem uma cobrança aqui, cara. Mas fala aí. entendi. Eu até ia dizer antes, depois a gente volta, né? Quero entender um pouco mais sobre esse processo, como que funcionou esse processo de vesting e tal, né? Nós vamos entender isso, mas eu quero voltar um pouquinho ali que imagino que deve ter te impactado mais nesses dois primeiros sócios que você teve, aquele que não conseguiu, que você buscou mais por habilidade técnica, que não tinha esse perfil empreendedor ali, né? E aí o segundo depois que não tinha o propósito com a empresa ali também, né? Que não tinha o propósito com o que vocês iam fazer, Certo. né? Não tinha esse fit. Eu queria entender o que passou na tua cabeça quando você teve, digamos, essas duas frustrações, assim. O que era que passava na cabeça ali do Felipe empreendedor? Você chegou a pensar, por exemplo, não vou conseguir encontrar esse sócio, não vou conseguir fazer sozinho, não, o que passava ali? Cara, foi uma situação já onde eu também já tinha uma vivência empreendedora. Embora eu fosse ainda muito novo, né? Isso, vamos falar assim, eu não tinha 30 anos nisso ainda. Tinha, vamos lá, 26, 27 anos. Então, eu era relativamente novo, mas como eu tinha começado a empreender com 20 anos de idade, já tinha 6 anos de experiência, 7 anos de experiência empreendendo.
Então eu já me conhecia como empreendedor, embora muita gente não acreditasse, né, Dudu? Naquela época lá não tinha essa confiança que, né, que as pessoas depositam em mim. Então eu tive que superar muita coisa, tipo, cara, você vai conseguir fazer isso mesmo? Tem certeza que você vai conseguir fazer isso? Né? Tem certeza que esse é um desafio que tu consegue desenrolar? Né? Então tinha uma dúvida muito grande, uma incerteza muito grande e uma desconfiança muito grande, tanto por parte da minha família, né, de quem estava do meu lado, se eu ia de fato conseguir fazer isso, se isso era viável, se era interessante, se tinha de fato uma oportunidade. Então, sim, foram momentos de muita incerteza, de muita dúvida, tá? Mas de qualquer maneira, cara, eu não dei para trás, não. Eu falei, não, eu vou fazer esse negócio aqui. Eu perdi um ano da minha vida, não foi à toa, né? Estou aqui saindo de São Miguel do Oeste para ir para Florianópolis, né? No melhor programa de startups do Brasil na época. Continua sendo até hoje Startup SC, Sim. né? O melhor programa de startups do Brasil. Melhor que todas as escolas que a gente tem de negócios. Então, assim, cara, eu tô indo já para um negócio que já é a nata do negócio, entendeu? Por que, que eu vou dar para trás agora? Então eu falei, não, agora tá aqui, só vou para frente. Então foi uma situação bem a par, assim, onde eu bati de frente, peitei muita coisa, muita gente, para conseguir correr atrás. Eu acho que essa é uma característica muito importante do empreendedor, sabe, Du? Que se você não acreditar em você mesmo, cara, se você não for o seu grande incentivador, ninguém vai ser. Se você espera que alguém te apoie, meu amigo, já era, sabe? Então, essa foi uma coisa que é importante. Cara, beleza, não deu lá com o sócio, joia, vou pro próximo. Entendeu? Entendi. Então, desistir não era uma opção, assim, sabe? Entendi. E agora, tentando entender um pouco com relação a esse checklist, né? Porque, é claro, quando a gente traz essa informação aí pro pessoal ali que está nos assistindo ali, pô, beleza, legal, faz sentido o checklist. Mas eu imagino que não deve ter sido fácil chegar até esse checklist, você perceber quais eram os pontos ali que precisava ter dentro desse checklist para que tivesse sucesso, né? Nesse filtro. E como você comentou, foram 18 conversas ali que você fez ao total até conseguir encontrar esse primeiro sócio ali que permaneceu na empresa, né? Como que tu chegou nesse checklist? Onde você buscou conteúdo, informações para resolver esse desafio antes de ter essa informação de que esse checklist ia te ajudar, Felipe? Boa, Du. Cara, assim, foi empírico, tá? Foi por experiência mesmo. Dentro das formações que eu faço hoje, né, eu falo muito sobre a questão de pessoas, sempre. Bato muito na questão de pessoas, oriento muito os empreendedores. Então, hoje eu não empreendo com empreendedores que nunca empreenderam. Aí o cara fala assim, ah, mas daí tu não vai dar oportunidade, né, para a pessoa. Cara, tu quer começar a empreender? Abre uma carroça de cachorro-quente lá e vai pagar os teus boletos sozinho durante um ano. Faz isso, sabe? Seja você, porque empreender não é sobre ter um negócio. Empreender é sobre você ser responsável pelas suas contas e pelas contas dos outros. Entendeu? Você tem que gerar negócio suficiente para se pagar e pagar outros, pagar seus fornecedores, pagar o imposto, entendeu? E ainda ter lucro, tá? Então, a pessoa que não tem esse senso de responsabilidade, ela não pode empreender. Não é que ela não tem, ela não consegue lidar com isso, entendeu? Ela Sim. não pode empreender. Ela vai ter que desenvolver isso antes de fato conseguir empreender. Então é muito importante entender essas nuances do que é de fato empreender. Sabe? Uma pessoa que não consegue conversar e que acha que está sempre certa, ela não pode empreender. Não pode ter uma sociedade. Ela pode empreender, ela vai ser o chefe, vai ser o patrão. Abre uma EIRELI daí, né? Não é uma sociedade limitada. É uma EIRELI, onde ela empreende sozinha, tá? Sim. Mas se ela quer ter sócios, cara, ela vai ter que dividir, né? Ela vai ter que conversar, vai ter que dialogar. Então, o cara que quer se impor em tudo, não pode. Então, assim, começa a trazer características de perfil comportamental, né? De experiências prévias. Pô, o cara que nunca saiu da cidade onde ele morava, viveu a vida inteira na mesma cidade. A hora que precisar pegar um avião para ir para São Paulo fazer um negócio, ferrou.
entendeu? Entendi. Se tu quer construir um negócio na cidade, tá tudo certo. Quer construir uma startup que vai virar um unicórnio? Não dá. O cara não sabe andar no aeroporto, entendeu? Claro. Então tem Entendi. tudo esse tipo de coisa, a gente começa a observar qual que é a vivência, qual que foi a experiência. Assim, qual que é a universidade que o cara fez? Não importa. Para mim, não importa. Conheço empreendedores que mal estudaram, que são fora da curva, e conheço empreendedor que tem um doutorado e não faz a metade. Até reforçando ali, você comentou antes, por exemplo, do Startup SC, né, que é um programa de aceleração ali, um dos principais hoje que tem no Brasil, e que não exige que a pessoa tenha um diploma para estar ali, ou também não vai te dar um diploma para isso. Então, tem várias capacitações ali que acabam, às vezes, sendo até mais, né, do que claro que depende muito de como a pessoa vai levar esse estudo lá na universidade. Tem muitas Claro. pessoas que aprenderam muita coisa nas universidades, né? Mas tem pessoas que não aproveitaram tanto e que conseguem aproveitar em outros tipos de capacitações, né? E Perfeito. esse checklist, né? Você comentou ali que foram 18 conversas até chegar no Bruno, né? Que foi, acho que, o primeiro sócio que tu teve ali que digamos, na Metzer ali ele durou mais tempo, que conseguiu ter fit com o negócio, que acabou contribuindo ali para desenvolver a solução, né? Você não era de Florianópolis, mas você buscou essa galera toda em Em Florianópolis. Floripa. E como que foi, me conta como que foi esse desafio, porque, cara, eu até admiro, né, já essa tua fala, porque tem que meter a cara ali mesmo, pô, tu vai para uma cidade que tu não conhece a galera ali. Normalmente, quando a gente fala em buscar um sócio, a primeira pessoa que a gente pensa é um amigo, e você já foi no oposto disso, já, pô, eu vou achar Não, alguém que eu não conheço. exatamente, cara. Eu fui pro que era ideal. Eu não fui pro que era fácil, entendeu? Entendi, Então, entendi. se o meu objetivo era criar uma empresa muito grande, eu não tinha que trilhar um caminho fácil, eu tinha que trilhar um caminho ideal. Então, essa é outra coisa. Os empreendedores, muitas empreendedores querem atalhos, Sim, entendeu? Então, assim, não tem atalho para fazer o que. Se o teu objetivo é fazer algo realmente grande, não tem atalho, sabe? Então, eu sabe, por exemplo, São Miguel do Oeste tem 35 mil habitantes. A UFSC tem 40 mil estudantes. Então, a UFSC é maior que a cidade onde eu morava. nossa, é Entendeu? verdade. Baita ponto Sacou? de vista. Então, Entendi, assim, eu não ia construir um negócio grande, realmente grande, em São Miguel do Oeste. Ia ser muito entendi. difícil. Né? São Miguel tem uma empresa de software com mais de 200 colaboradores. Essa empresa existe há 30 anos. Eu falei, cara, eu não quero esperar 30 anos para ter 200 colaboradores. Ou para ter a receita que ele tem. Entendeu? Eu sei que dá, com uma startup, dá para fazer em menos tempo isso. Então, onde que se cria boas startups? Floripa. Onde que tem, pelo menos no meu estado aqui, né? Onde que tem as melhores universidades? Floripa. Claro. Pronto, né? É para lá que eu tenho que ir. E fui. Simples assim. Entendeu? Imagino que deve ter sido um processo nada fácil, né? Porque não, eu não sei se você já estava com a startup na época que tu foi para Florianópolis monetizando, mas imagino que foi realmente com a Foi cara no osso e do com a peito, coragem. cara. Foi no osso do peito. Foi no osso do peito. Que Total. loucura. Que Total. legal, que história bacana. Mas, Felipe, entendendo um pouquinho mais desse processo de vesting, que eu fiquei curioso. Tu comentou que você fez primeiro um vesting ali direto contigo, né, desse pessoal, e tu comentou também que em um dos sócios que acabou entrando, esse que já veio por indicação direta ali de um dos sócios teus, você acabou tendo algumas dificuldades ali que geraram até em questões trabalhistas, digamos assim, alguns custos ali que não É, estão programados na empresa, né? Como que você conseguiu acertar esse processo de vesting e fazer funcionar para os próximos que vieram depois e quais aprendizados que tu conseguiu extrair durante todos esses sócios que foram passando pela empresa? boa, cara. Eu acho que esse sócio trouxe uma experiência real, assim, de, cara, pessoas erradas trazem problemas extras, entende? Então, teve que pagar um valor aí para ele sair da empresa, né? Calculando com base em horas que ele trabalhou.
Porque, assim, ele era sócio da empresa, ele não era funcionário da empresa. E o cara estava se comportando como se ele fosse um funcionário, entendeu? Ele não era funcionário, ele tinha uma opção de participação. Então, assim, isso tudo precisa ficar sempre muito alinhado, sabe? Tipo, cara, se você vai abrir uma startup, você logo está abrindo uma empresa. Startup é só uma metodologia para abrir uma empresa, né? Um jeito de abrir a empresa. Então, esse cara não entendia isso. Então, aí teve um grande erro. Depois, né, a gente fez toda uma estrutura de cláusulas contratuais para proteger a Metzer desse tipo de situação. Então, o foco tem que ser sempre a empresa, sempre a startup, nunca os sócios, né? Então, a gente tem que sempre proteger o projeto, certo? Então, e se proteger o projeto, pode ser, inclusive, me tirar da empresa. Entende, Du? Se Sim, eu tiver daqui a pouco fazendo besteira, eu tenho que sair da Metzer, entende? Então, criar essa estrutura de governança, de contratos, né, e ter um acordo de acionista foi algo que a gente desenvolveu ao longo do tempo. Então, hoje na Metzer tem um acordo de acionista extremamente leonino. Qualquer um que fizer alguma merda vai tomar um cartão amarelo. Se repetir essa mesma besteira, vai tomar um cartão vermelho. Tem uma regra de expulsão da empresa, do sócio, tem uma regra de remuneração para ele caso ele seja expulso, entendeu? Se eu chegar lá e dizer, ó, tô saindo da empresa, tem uma regra para quando eu peço para sair, entendeu? Como é que essas minhas cotas vão ser vendidas ou repassadas para os outros sócios? Então, assim, ó, tudo isso está combinado e o combinado não sai caro, que entendeu? legal, entendi. E isso Tá? aí vocês têm, levando mais para o nosso empreendedor que está assistindo aqui, vocês têm um documento mesmo, um memorando ali de entendimento entre os Isso, sócios, paralelo ao contrato social, digamos assim, isso. e que vocês vão alterando conforme vão percebendo essas modificações necessárias, tudo mais. Exatamente. É o acordo de acionistas. Existe um contrato social que também foi revisado para ampliar a segurança dessa governança. Então, não é um contrato social padrão. A gente tem hoje um escritório de contabilidade que é fantástico, que faz isso para nós, né? E tem também um escritório de advocacia que é fora da curva, né? Ou posso até falar, né? É o Ismael da Softcom e o Rafael Abal, nosso advogado, né? Que são duas pessoas que assim, eu não ando sem eles, né? Então, tem duas pessoas que me dão aí uma assessoria fora da curva, tá? E é importante o empreendedor investir nisso um pouco mais no início também, para se garantir, para não fazer besteira, tá? Então, isso foi uma coisa que a gente sempre fez, né? E mesmo na situação aquele sócio que não deu certo, que teve um custo, quando ele saiu, ele já estava ancorado num contrato de veste. Imagina se não tivesse. Imagina se não tivesse. Né? E mesmo assim deu problema e deu custo. Né? Aí agora, quando entrou o acordo de acionista, né, a gente teve também uma questão de saída do Sérgio, né, que foi uma saída recente. O Sim. cara está morando na Alemanha agora, tá tudo certo, né? Mas tinha um contrato, teve uma negociação, a gente também, né, já tinha era outro momento, o cara já estava 5 anos no projeto, né? Então assim, era outra situação, né? Então ali, assim, e esses documentos, esses instrumentos, eles servem para dar um norte, mas eles também não estão escritos na pedra. Então, teve coisa ali no Sérgio que a gente falou assim, olha, se a gente tirar ele agora do jeito que tá, do jeito que foi, ele perde tudo. Entendi. Que E aí loucura. ele entra em processo, ia dar uma puta briga e tal. Falo, não, não precisamos disso, cara. Vamos sentar e vamos conversar. Entendeu? Vamos negociar nós aqui uma coisa de maneira bem inteligente, bem transparente. E foi assim que a gente fez, sabe? Então depende muito da maturidade das pessoas, de como que está sendo essa saída. Então o documento é importante, cara. Quebrou o pau, não tem mais, não tem, as pessoas não conseguem nem se conversar mais. Tu tem um instrumento, tá? E aí assim hoje, né, cara, a Metzer ela também ainda é passível aberto para novos sócios. Eu acho que esse é um ponto importante, tá? Na época que a gente formou aquele time inicial ali, que a gente nunca mais vai trazer sócios. Inclusive, a gente trouxe sócios investidores, né? Que também fazem parte da formação do time. Então, vamos falar primeiro disso, né? Muitas startups trazem investidores como se fosse alguém de fora.
tá? Como se fosse alguém que está vindo só para botar dinheiro. Sim, Não é, cara, não pode ser. Embora esse investidor vai ter, obviamente, pouquíssima ou nenhuma participação operacional, mas tática e estrategicamente, esses caras têm que participar, entendeu? E claro. nós, cara, quando escolhemos os nossos investidores, eu posso usar essa palavra, a gente escolheu os nossos investidores, entende? É assim, eram pessoas que eu falei, cara, eu trabalharia com esses caras. Se ele chegasse ali, por exemplo, ó, vou pro operacional junto aqui, tava ok para Bora, vocês. bora. Entendi. Esses caras eu conviveria tranquilamente com eles. A gente divide a mesma visão, divide valores, a gente divide estratégia, saca? Então, assim, os investidores também são esse time. Claro. E tu passou por um período, imagino, para chegar nessa visão que tu tem hoje com relação a investidores, teve uma construção disso. Isso aconteceu dentro da Metzer? Vocês chegaram, por Dentro da exemplo, Metzer. a ter Dentro da Metzer. investidores que não tinham esse perfil que hoje vocês estão buscando? Sim. A gente começou a captar investimento em 2018. A gente fechou a primeira rodada em 2019. E aí, nesse processo todo, cara, eu já estava dentro do MidTech, já estava dentro da CAT, né? A gente, digamos assim, a empresa tinha alcançado o break-even. Então, assim, cara, eu estava numa situação bem confortável, né? E como Sim. empreendedor, eu já era chato antes em São Miguel. Imagina quando eu estava em Floripa, imagina quando eu estava já dentro do olho do furacão. Trabalhava no prédio da CAT, lá no CIA Primavera. Cara, eu não ia aceitar menos, entendeu? Eu só queria o que fosse melhor. Então, essa questão de tu se impor também diante de qualquer situação, como liderança, né? Isso também foi uma coisa que eu fui amadurecendo com o tempo. E nisso influenciou muito nos investidores, tá? Então, cara, eu tenho uma relação muito próxima hoje com a Bossa Nova Investimentos, que é o nosso fundo. São pessoas que eu admiro demais, né? O Pierre Schurman lá, o João Kepler, são caras que, putz, tem um carinho muito grande por eles. O time da Bossa Nova mesmo, o Rafael, né, a Mona Lisa, que inclusive estava esses dias aqui comigo em Florianópolis, né? São pessoas que eu tenho um carinho muito grande e que, se eu precisar de alguma coisa, tenho certeza que eles vão me estender a mão, né? A gente tem aí uma rotina de contatos, então, assim, é muito massa. Os nossos investidores anjos, né? Tem só um de Florianópolis que é mais técnico, né? Mas que é uma pessoa incrível também, é um baita de um profissional, é CTO aqui de uma grande empresa. Então, assim, um cara incrível, né? Que a gente troca muita ideia. E os outros são de São Paulo, né? Então todos eles, os outros são investidores lá, né, da cidade de São Paulo. Então a gente tem, embora esteja longe geograficamente, a gente está muito perto, conversa. Agora com a pandemia desacelerou um pouco, eu não viajava mais para lá, mas eu viajava para São Paulo, eu ia lá ver eles, sempre, sempre. Sim. Toda viagem de São Paulo eu tinha uma agenda com os investidores. Então é muito legal, assim, de tu saber dessa proximidade, o quanto tem que ter esse fit também com quem está investindo em você, e não pegar dinheiro de quem só quer pôr dinheiro, sabe? De quem só vai te agregar com grana, certo? E Claro. que depois vai te encher o saco, ou alguém que não entende o que é startup, alguém que não entende o teu modelo de negócios, sabe? Não vai, cara, não traz. É melhor você não ter do que ter, entendeu? Eu Com acho que essa é certeza. uma dica importante aí. Faz todo sentido. E até vai de encontro com o que a gente foi conversando aqui, né? De um empreendedor buscar um sócio que já tenha empreendido, né? Porque para chegar nesse nível de maturidade que tu tá hoje, né? Com relação à sociedade, com relação a investidores também, é um negócio que vai com o tempo, né? Você mesmo comentou ali que passou por 2 sócios que te tomou quase um ano e meio ali de tempo que poderia ter avançado na empresa e que acabou não avançando, né? Então, se consegue encontrar sócios que já empreenderam antes, né, que já tiveram alguma empresa e tal, facilita esse processo porque ele já vai ter mais maturidade para lidar com esse relacionamento ali, tanto de vesting, né, que tu comentou também, com a sociedade como um todo, e também nessa percepção de buscar esses investidores ali que tenham também, de certa forma, fit com o negócio, né.
Startup normalmente acaba, né, buscando, que nem tu comentou, dinheiro a qualquer custo, né, tá lá naquele desespero, digamos assim, de, não, precisamos captar aqui para conseguir rodar o projeto, para colocar ali em tração e tal, então é difícil conter isso se você já não tem uma experiência, né. Mas foi muito bacana esse bate-papo, Felipe. A gente já está indo para o final aqui, mas passou voando essa conversa aqui, né? E eu quero agradecer, né, a você, mas também por ter participado aqui com a gente, mas também deixar a palavra para você agora, trazer uma mensagem final para o empreendedor que está assistindo o Ressaca Empreendedora agora. O que você deixa de mensagem para essa galera aí? Cara, acho que o mais importante de tudo é não ir pelo caminho fácil, assim. Às vezes a gente quer atalhar, vou chamar aqui meus colegas da minha turma, vou empreender com os meus amigos. Pode ser que dê certo, mas pode ser que dê errado. Você tem que priorizar, principalmente, né, dar essa prioridade para quem realmente tem perfil para seguir num projeto como esse, ou pelo menos para acompanhar a tua visão, tá? Quem que de fato tem, né, histórico de já ter feito alguma coisa, digamos assim, mais impactante, mais desafiadora, é isso que a gente tem que começar a entender, tá? Hoje aqui na Mestre, como eu comentei, a gente tem, né, um pool para possíveis sócios, mas cara, qual que é o sarrafo desse cara entrar agora, né? Quanto ele tem que fazer e entregar para vir ser sócio da Metzer hoje? Né? Qual que é o nível de dedicação? Né? Posso ter um sócio que fica part-time? Né? Quantas horas cada sócio vai entregar? Então, assim, é importante vocês terem esse entendimento do nível de comprometimento, né? Do nível técnico, né? Da capacidade empreendedora. Então, assim, se você tiver que escolher um sócio hoje, não escolha por conveniência. Certo? A conveniência é a última coisa que tem que ser levada em consideração para você trazer uma pessoa como sócio. Você tem que trazer as pessoas certas para o seu negócio dar certo. Tá? Assim, vamos dizer assim, na empresa de tecnologia, onde a maior parte dos recursos, vamos falar entre aspas, recursos, são pessoas, você precisa acertar nas pessoas. Se você não acertar nas pessoas, você provavelmente já perdeu a maior parte do recurso que essa empresa tem, tá certo? Então, assim, é a parte determinante para o sucesso do negócio, né? E aí, óbvio, né, gente, a prova tá aqui, né? Pessoas erradas fizeram atrasar a jornada aí um tempão, né? E isso tudo é muito complicado, né? E tempo é um recurso que não volta, tá certo? Dinheiro tu recupera, né? Saúde o cara dá um jeito, né? E precisa ter saúde também, claro, para poder trabalhar, mas tu dá uma descansada, tu volta melhor. Agora o tempo não volta, entendeu? Esse tempo que foi perdido, ele não retorna mais, tá? Então acho que esse é a grande mensagem para vocês, né? Pessoas erradas vão fazer vocês perderem tempo, tá? Então foquem em trazer as pessoas certas, independente do custo que isso tiver e da adversidade que você tem que enfrentar para trazer essas pessoas. Beleza? Que mensagem, que aprendizado, Felipe. Muito obrigado mais uma vez aí por ter participado com a gente aqui, ter contado, né, as tuas experiências. Não é todo empreendedor que abre essas informações assim de desafios que enfrentou na empresa ou na carreira, né, dentro do empreendedorismo. Então a gente agradece muito por isso e tem certeza que os empreendedores que estão nos assistindo aqui vão curtir, né, e vão aproveitar e aprender muito com esse conteúdo. Inclusive, já reforço para você que está nos assistindo aqui, se você curtiu realmente esse vídeo, já deixa teu like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber novos conteúdos como esse. Muito obrigado, Felipe, obrigado a quem está nos assistindo e até o próximo desafio.